Olá pessoal, meu nome é Fábio, sou aluno do nono período do curso de Engenharia Elétrica do UFCJ e vamos falar para vocês um pouco sobre o tema energia solar térmica. Trata-se de um trabalho da disciplina optativa de energias renováveis, na qual quem leciona é o professor doutor Eduardo Moreira, e além de mim, o grupo é composto pela Júlia e também pela Pamela. Bom, a gente vai falar sobre esses 5 itens conforme vocês podem ver aí na tela. Bom, o que é energia solar? Energia solar é energia eletromagnética cuja fonte é o Sol. Ela pode ser transformada em energia térmica ou elétrica e aplicada em diversos usos. As duas principais formas de aproveitamento da energia solar são a geração de energia elétrica e o aquecimento solar de água. Para a produção de energia elétrica são usados dois sistemas, o heliotérmico, em que a radiação é convertida primeiramente em energia térmica, posteriormente em elétrica, e o fotovoltaico, em que a radiação solar é convertida diretamente em energia elétrica. O processo de geração heliotérmico tem início com a reflexão dos raios solares diretos utilizando o sistema de espelhos, chamados de coletores ou heliostato, que refletem os raios solares para um foco, onde se encontra o receptor. Dessa forma, o calor é transmitido para o fluido térmico. Após a concentração dos raios solares e a transmissão do calor para o fluido térmico, a energia térmica é convertida em elétrica. O calor do fluido aquece a água até que, devido à alta pressão e temperatura, ela se transforma em vapor e seja utilizado para girar uma turbina conectada a um gerador elétrico. Esse gerador faz a conversão da energia mecânica obtida pelo líquido da turbina em elétrica. O coletor solar é um tipo especial de um trocador de calor que transforma a energia da radiação solar em energia interna, em um fluido de trabalho. O componente principal de um concentrador é o coletor em si. É um aparelho que absorve a radiação incidente, converte em calor e transferindo este calor para o fluido de trabalho que circula pelo coletor. O primeiro mecanismo de concentração é o espelho e cilindro parabólico, que são utilizados para concentrar a luz solar em tubos receptores posicionados ao longo da linha focal dos espelhos, que são desenhados para seguir a posição do. Um fluido de transferência circula através desses tubos e é aquecido pelos raios solares até aproximadamente 400 graus Celsius, no caso do óleo térmico, ou 450 no caso de sais fundidos. Esse fluido é bombeado através de uma série de trocadores de calor de forma a produzir vapor dentro da usina. O vapor, então, é utilizado para movimentar as turbinas e gerar eletricidade. O coletor Fresnel segue um conceito parecido com o coletor cilindro parabólico, mas algumas importantes diferenças. A linha focal, onde a energia do Sol é concentrada, não se move, o que torna mais fácil utilizar o fluido sob pressão, já que as conexões não precisam ser flexíveis. A água sob pressão pode ser usada diretamente no receptor, não sendo necessário incluir no trocador de calor, e, portanto, pode-se utilizá-la diretamente no estado de vapor para movimentar a turbina. Outra opção é usar o receptor sais fundidos para chegar a temperaturas mais altas. Neste caso, é necessário bombear o fluido através de uma série de trocadores de calor para gerar vapor, por sua vez será utilizado para movimentar turbinas e gerar eletricidade. Espelhos planos para os coletores Fresnel são mais fáceis de serem produzidos, o que torna mais barato. No entanto, espelhos planos têm mais perdas óticas apresentando menor eficiência. A principal característica do tipo torre é a presença de uma imensa torre no centro da usina. Um conjunto de espelhos concentra a luz solar no receptor central localizado no alto da torre. O receptor absorve a radiação concentrada pelos heliostatos e a converte em calor, que é conduzido por meio de um fluido térmico para o gerador de vapor da usina, localizado na base da torre. O fluido circula na área central da planta. Em contraste com as tecnologias cilindro parabólico e Fresnel, não há um sistema de tubos no campo solar. Isso permite um desenho mais compacto da parte térmica da torre solar. Um refletor em formato de disco parabólico concentra a luz solar em um receptor localizado no ponto focal do espelho parabólico, como mostra a imagem. O feixe de radiação é absorvido pelo receptor para aquecer um fluido até aproximadamente 750 graus Celsius. O calor desse fluido é então utilizado no motor ou numa microturbina localizada no receptor. Hoje, essa tecnologia é pouco utilizada, pois ainda é difícil utilizá-la para armazenar energia, e dessa forma entra em concorrência direta com a energia fotovoltaica, que é mais simples e barata. Comparação das tecnologias. A tabela 2 mostra a concentração possível de ser obtida com as diferentes tecnologias de coletor solar. A tecnologia cilíndrico parabólica concentra a radiação solar entre 70 a 80 vezes. A tecnologia de Fresnel entre 25 a 100 vezes, a torre solar entre 300 a 1000 vezes e o disco parabólico entre 1000 a 3000 vezes. No disco parabólico, devido à elevada concentração que pode ser obtida, a eficiência costuma ser mais alta do que a das outras tecnologias de concentração. Vantagens da energia heliotérmica são: é uma energia renovável e limpa, o sol é inesgotável, em determinadas regiões é predominante em todas as estações do ano. Este sistema é eficiente também, pois não produz gases nocivos para o meio ambiente. E a área de construção e implementação dos equipamentos é pequena, reduzindo os impactos ambientais significativamente. Além disso, os componentes e equipamentos para as instalações necessárias são utilizados em outras usinas, como a fotovoltaica e a eólica. As desvantagens são: tem um elevado custo para sua construção e implementação, escassez de mão de obra qualificada, projeções de custo não demonstrados e dificuldade no armazenamento dos equipamentos. Por ser um campo novo para o Brasil, muitos obstáculos ainda impedem uma expansão
maior de energias heliotérmicas. Recurso solar no Brasil. A figura 10 apresenta a radiação solar direta acumulada no ano no território brasileiro. Pode-se observar que os valores ultrapassam 2 MWh por metro quadrado em grande parte do território, inclusive nas regiões de maior consumo de energia elétrica, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Contudo, valores maiores que 2,2 MWh por metro quadrado são encontrados somente na região do semiárido. Nesta região, há baixa precipitação pluviométrica e um número de horas de sol elevado. A fim de se ter uma ideia da variabilidade mensal ao longo do ano, o mapa apresentado na figura 11 apresenta as regiões onde a média mensal de radiação solar direta é maior do que 5 kWh por metro quadrado ao longo do ano. De acordo com o mapa, a região Nordeste é a que apresenta o melhor potencial para um projeto CSP. A figura 12 apresenta a região da bacia do Rio São Francisco ampliada, apresentando também a localização de Bom Jesus da Lapa e as linhas de transmissão existentes nas proximidades da localidade selecionada. A região da Bacia do São Francisco também foi identificada como sendo região de grande potencial para plantas de geração solar em estudos internos realizados pelo CEPEL. A figura 13 apresenta os dados de radiação solar anual acumulada em kWh por metro quadrado, bem como as barras de erro, que correspondem ao desvio padrão da média mensal. Para fins de comparação, são apresentados registros de radiação solar acumulada de duas localidades que possuem plantas de geração solar CSP, Estados Unidos e Espanha. Projetos no Brasil. A Universidade Federal de Itajubá tem o propósito de pesquisa e desenvolvimento. Sua inauguração foi em maio de 2016 e possui a capacidade de 7 kW. Não possui armazenamento e possui um sistema híbrido com ciclo orgânico de Rankine, utilizando gás de biomassa. Custos. As previsões para os custos de produção em larga escala da energia heliotérmica podem muitas vezes não ser exatas. Os custos de cada usina irão depender diretamente das condições do local, como fatores climáticos ou relacionados à infraestrutura, ou ainda a quantidade de equipamentos importados. O preço da energia depende em grande parte dos custos do investimento e das condições de financiamento, mas em geral é possível dizer que os custos de operação da usina heliotérmica são baixos. Sistemas de aquecimento de água. As placas coletoras são responsáveis pela absorção da radiação solar. O reservatório térmico, também conhecido por boiler, é um recipiente para armazenamento da água aquecida. Em sistemas convencionais, a água circula entre os coletores e o reservatório térmico através de um sistema natural chamado termosifão. Nesse sistema, a água dos coletores fica mais quente e, portanto, menos densa que a água no reservatório. Assim, a água fria empurra a água quente, gerando a circulação. Conclusão. A energia heliotérmica é considerada uma fonte de baixo impacto ambiental, pode funcionar sem a queima de nenhum combustível fóssil. Os estudos mostram que o Brasil tem potencial para a implantação de plantas de geração heliotérmica. Porém, dado que o custo da geração heliotérmica ainda é elevado, são necessários instrumentos econômicos para a viabilização desta fonte na matriz elétrica.